Bem-vindos ao Abafox. Yeah! Pessoal, novamente, mais uma aulinha para festejarmos. Yeah, isso aí. Estamos mandando bem. Vamos nessa aula aprender algo bem interessante, que é o comando chain e endchain, uma das coisas mais fofas que existe na programação SAP. Então, primeiramente, vamos na S80. Então, a primeira coisa que nós faremos é criar um programa novo. Este programa é o programa 14. E o procedimento é sempre o mesmo. Vamos querer com top, vamos colocar aqui 14. Confirma, pacote e request. E vocês vão notar que na primeira vez que a gente viu, fica estranho, a gente não entende exatamente o que está acontecendo. Mas depois, com a repetição, a gente vai vendo que é o padrão. Vou salvar aqui e eu vou criar todos os pacotinhos aqui, os includes. Feito isso, vou criar a tela principal. Vou salvar aqui, flow, descomentar, dar o preprinter. Vou criar um módulo no lugar correto, que é PBO. Set pf status 0100. Vou salvar, vou criar, 0100. Back exit canc, que são os defaults aqui, os que precisa ter para ele conseguir sair do programa. Vou voltar aqui na tela. Vou colocar o user comment no PAI. PAI. Case sai com when back or canc or exit leave program when others end case. Fechado, eu vou sair do modo de edição e vou ativar desde a raiz todos os objetos e está feito. Faltou só a transação 14 e o ID, o meu ID é o 02. Este programa vai ser um seleção de dados. Confirmar. Vamos colocar o programa aqui, que estamos utilizando o nome da transação, o mesmo nome do programa. Mas poderia ser outro nome a transação. 0100. Este nome aqui é o mesmo que a gente chama, né, no campo de transação. Vou marcar esses três, vou salvar, vai pedir pacote e request. Se eu vier aqui e colocar um /O, este nome aqui da transação, olha o que ele vai fazer. Ele vai chamar exatamente o programa que a gente está fazendo. Vou sair daqui. Legal. Tela feita em 5 minutos. Quer dizer, o programa básico está feito. Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos aqui no Screen Painter. Neste caso, vamos criar um box aqui. Seleção. E vamos colocar um outro box aqui com o resultado dessas informações. Duplo clique nesse box aqui embaixo, resultado. Aqui em cima, vamos clicar aqui e vamos colocar, por exemplo, a tela, a tabela SCAR. A SCAR, ela tem exatamente as companhias aéreas. Legal? Então vamos colocar aqui Car ID. Confirma. Ele vai já trazer para a gente o campinho. Olha que legal. Vamos fazer aqui, vamos fechar um pouquinho. Vamos abrir aqui. Acho que é só colocar para aqui para cima. Vou salvar para ele sair com
essa coloração rosa. Eu vou chamar de novo aqui e vou colocar esses outros campinhos aqui. Ele vai falar que deu uma colisão porque este campo, o URL, é muito grande. Não tem problema, a gente traz um pouco para cá. E está feito o básico. No caso aqui, vamos colocar o input para não ter input nesses campos. E aqui, airline. Legal? Vamos salvar. Este campo, nós colocamos direto a estrutura scar. Então, percebam, o nome do campo é o que? É a tabela traço campo. Então, temos a tabela traço campo aqui e aqui também. Mas nós não declaramos esta tabelinha. Como é que faremos isso? Vamos aqui vamos salvar, aqui no topo, e vamos aqui no top include, onde ficam todas as declarações, e vamos colocar aqui tables. Lembrando que este tipo de declaração aqui declara uma estrutura. Então, ele está declarando exatamente uma estrutura aqui da scar. Legal, vamos dar uma olhadinha aqui que tem na scar? Barra OEC 16. scar, vamos processar, tem exatamente as companhias aéreas. Legal, que estão cadastradas no sistema. American Airlines. E esses aqui são efetivamente os links, o URL das empresas reais. Essas aqui são empresas que existem. Legal? Então, feito isso, vamos aqui de novo na tela. E qual que é o intuito? O intuito é colocarmos alguma coisa ali na tela e ele trazer as informações com select para a gente. Eu vou sair do modo de edição, eu vou ativar tudo. Vou vir aqui na pastinha de transação e vou executar. Olha que legal. Então, a gente vai colocar um código aqui, que no match code ele já traz, tá vendo? Por exemplo, AA. Vou dar um Enter e ele vai preencher aqui esses campinhos. Como é que a gente faz isso? É bem tranquilo quando a gente aprende um comando chamado chain and chain. Esse module user command, ele vai ficar ali por último. E aqui nós temos duas formas de fazer. Uma é se a pessoa der Enter, ele faz a seleção. Mas o jeito mais preciso, onde a gente acaba atuando diretamente aonde o usuário mexeu, é o comando chain. A gente fecha aqui end chain. O que é esse comando? É um comando de encadeamento. O que ele faz? Quando nós colocamos chain end chain e colocamos um campo aqui, por exemplo, dessa forma, fields, scar, car ID. Quando nós fazemos desta forma, ele vai ficar como se estivesse escutando qualquer alteração nesse campo. Então, se você colocar um valor aqui, ele vai dar esse trigger. É como se ele startasse essa vigilância nesse campo aqui. Ó. Então, o que eu quero? Eu quero que quando ele preencha algum valor ali, qualquer alteração aí, ele consulte no banco de dados e devolva naqueles campinhos que estão abaixo os valores da tabela scar. Então, como é que a gente vai fazer? Quando colocamos esse chain e end chain, ele vai ficar escutando. E quando alguma coisa mudar, ele vai fazer isso aqui, ó. Module. Vamos colocar select data on chain request. Olha que comando legal. Então, vamos colocar um module aqui. Aqui dentro vai ter a seleção on chain request. Ou seja, quando dentro dessa cadeia algo for alterado neste campo aqui. Vamos dar um duplo clique aqui, salvar. Como ele está no PAI, certo? PAI, vamos colocar ele aqui no include do PAI. Legal. Importante lembrar o seguinte, o module ele é como se fosse um perform, só que na tela. Porém, ele apenas ajuda a separar o código. Ele não encapsula o código.
Então, olha que interessante. Se eu tiver uma variável no top include desse programa e ela for global, no caso ela seria global, se eu declarar a mesma variável aqui, ele vai dar problema, porque ele não encapsula o que a gente declarar aqui dentro. Então, isso é bem importante. Se a gente for, por exemplo, declarar uma variável aqui, a gente recomenda que isso não seja feito. Por quê? Porque essa variável ela vai se tornar global. Então, se eu fizer isso aqui, ó, data L, sei lá, car ID, type scar car ID, se eu fizer isso, esta variável aqui não é local. Dentro do module, ela passa a ser global. Entende? Ele não encapsula o código como é feito com o perform. Então, como é que a gente faz isso? Se a gente quiser encapsular para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais segura, a gente faz assim, ó. Deixa eu copiar. Perform select data. Olha que simples. E vamos salvar aqui. A gente cria esse form. Vou colocar aqui no form, ó, F. Aqui sim, se eu declarar aqui, agora esse cara é local. Então, dentro do form, certo? Ele vai funcionar no escopo da variável em local. Se ele estiver no module, ele vai ser global. Isso dá um monte de probleminha. Então, a gente não recomenda que você declare nada no module. O module é efetivamente para tratar lógica de tela, mas não para trabalhar ela, mas sim para chamar outras subrutinas que tratam esse tipo de situação. Legal? Feito isso, olha o que a gente vai fazer. Vamos dar um select single. O que é um select single? É tipo a canção do select? Sei lá, tipo, foi um hit em 1980? Select single, não. Select single é para selecionar apenas um registro. Então, no caso, nós queremos selecionar apenas a companhia aérea que ele colocar lá e trazer os resultados dela. Só que isso é uma linha. Então, se nós quisermos pegar um registro, um único registro do banco de dados, nós utilizaremos o select single e não o select normal. Select single asterisco, porque queremos todos os campos, from, scar, into. Aqui nós não podemos colocar into table, porque queremos apenas um registro. E quando queremos apenas um registro, é como se estivesse solicitando apenas a linha da tabela. Então, precisamos colocar na estrutura into scar where car id igual scar car id. Olha que interessante. Nós declaramos no programa essa estrutura aqui, ó, certo? Pelo statement table, lá aqui no top include. E na tela temos este campinho aqui. Então, o que estamos fazendo aqui? Nós estamos selecionando dessa tabela scar, utilizando este carinha aqui. Só que o que acontece? Se ele não selecionar nada, ele vai ficar com uma sujeirinha. Então, a gente vai fazer um pequeno macetinho aqui. Para quê? lcard, para nós não perdermos o que está na tela. Quando ele colocar, por exemplo, a companhia aérea AA, e ele der o select, der o chain e cair aqui, a gente vai guardar o valor do car ID e depois vamos dar um clear nessa estrutura. Para quê? Porque se o select falhar, ele vai ficar com sujeira e vai ficar com o último registro na tela que foi consultado. Legal? E aqui a gente coloca o lcard. If sai subrc igual a 0, else and if. Então, não, na verdade vamos colocar só com se sai subrc diferente de 0. E vamos colocar o message. Message registro não encontrado. Type s display like e. Certo? Esse argumento quer dizer, ele vai mandar esta mensagem como aqui no rodapé do tipo sucesso, mas vai mostrar como um erro. Nas mensagens, nós temos alguns tipos de mensagem. E a gente consegue fazer essa jogada aqui para que esse tipo seja respeitado, mas a forma como ela apareça seja diferente.
A gente vai tratar logo mais uma aula só sobre mensagens e vai ficar bem claro. Então não se preocupem com isso. Legal? Vamos verificar a sintaxe. Eu vou sair da edição, vou ativar tudo aqui. Feito. Venho aqui na transação e F8. Então, se eu colocar, por exemplo, AA e dar um Enter, olha que legal. Se eu colocar, por exemplo, AB, tá, deixa eu ver algum que não tenha. AX. Vou colocar, por exemplo, AX. Vou dar um Enter. Registro não encontrado. Como é que funciona isso? AX, vou colocar de novo. Vou dar um /H e vou dar um Enter. Quando eu der o Enter, eu vou dar um F5 aqui, ele vai cair aqui. O que acontece? Ele vai estar escutando os campos que estão entre o chain e o endchain. Qualquer mudança que tiver nesses campos, ele vai cair aqui, ó, on-chain request. Então, ele vai cair exatamente nesse module. Ele vai entrar aqui e vai entrar no perform, que colocamos dentro do module. Então, ele vai pegar esse car ID, vai colocar nessa variável aqui, vai limpar a estrutura, certo? Para não ficar sujeira da seleção anterior. Então, eu usei esse D aqui, essa variável local, apenas para guardar o valor do car ID que ele colocou na tela. Senão, ele ia dar um clear e ia procurar car ID em branco, sempre. Legal? Vai fazer a seleção, sai sub RC igual a 4. Se sai sub RC diferente de 0, vai mandar a mensagem F8. Se a gente colocar, por exemplo, uma ID que conhece, Enter, ele vai trazer para a gente. Então, cada campo que a gente coloca aqui na tela, a gente tem a opção de verificar exatamente o que o usuário está fazendo, certo? E tratar a inserção dos dados dele no momento de execução. Legal? Então, essa aula ela é bem rapidinha, é para a gente começar a mexer com essa questão do chain and chain. E é isso aí, pessoal. Beleza? Dúvidas, sugestões, podem ficar à vontade para mandar para a gente. Um abraço e até a próxima aula.